Olá, seja bem-vindo ao canal. Vocês me pediram e eu finalmente vou fazer esse vídeo que eu tô demorando um pouquinho pra fazer, que é mais também voltado pra estratégia, né, do Enem, então acho que vai ajudar bastante nessa reta final, que é como eu resolvia cada tipo de questão por área mesmo, na prova do Enem, tá? Eu vou tentar não deixar esse vídeo muito longo, mas dar o máximo de exemplo. Qualquer coisa, se ele ficar longo, assim, eu falo dia 1 e depois eu vou pro dia 2 num próximo vídeo, tá? Mas eu vou tentar aqui fazer toda a lógica da prova inteira, assim, entendendo as questões do Enem. Então vamos logo, sem demora, pro primeiro dia, que é Humanos e Linguagens. Bom, teve dois momentos, tá? Dois momentos que eu resolvi a questão. Antes de acertar, assim, até 35 questões, antes de acertar mais de 35 questões, eu resolvia ler no enunciado, ler no texto, daí ler as alternativas. Mas assim, eu notei que eu errava muita questão por bobeira, muita questão por falta de não prestar atenção ali, uma palavra que era muito importante, mudei essa tática. Então agora eu lia um enunciado, aí as alternativas, tentava entender qual que seria uma possível resposta, ia pro texto, daí eu voltava a ler o enunciado, as alternativas, já fechava a minha questão. Isso fazia com que eu ficasse muito mais atenta, né, pra questão, é o que eu recomendei aqui. Fico muito mais atenta pra questão, acabo errando menos coisa por bobeira. Feito isso, eu consegui acertar, assim, mais de 40, eu lembro quando eu acertei pela primeira vez, mais de 40 questões no simulado. E, né, na prova real, acertei, errei uma questão só em humanos. Então, assim, funcionou demais pra mim. Mas aqui eu vou fazer na prática com vocês. Eu fiz isso tanto pra linguagens quanto humanas, tá? Nos 2 dias melhorou demais, eu tava muito travada em linguagens, errando essas coisas mesmo que eu falei. Falta de atenção, não interpreta direito, não tá bem ativa na questão, mas esse método de resolver, nossa, me ajudou incrivelmente demais. Assim, no início é difícil um pouquinho, você gasta mais tempo, mas depois você pega o jeito, ó, vai. Isso também ajuda demais, porque assim, no processo, enquanto você lê o enunciado, você lê as alternativas e você vai pro texto, você começa, quando você tá lendo o texto, você já começa a identificar nas alternativas. O cérebro tá trabalhando ali em off, aquela alternativa realmente estava errada, não, aquela que eu eliminei provavelmente pode ser a certa, tá? Então eu vou dar alguns exemplos sobre isso que é muito legal. Primeiro é uma questão de poesia, tá? Vamos ler conforme eu fazia. O poema de Olavo Bilac, ao mesmo tempo em que louva a língua portuguesa, propõe que ela ainda não se encontra à altura dos demais idiomas nascidos na Europa, como demonstra o verso. Aí então ele quer um verso que fale isso, né? Que mostre que ele louva a língua portuguesa, mas ela não está à altura ainda dos demais idiomas na Europa. Então, verso. A última flor de Lácio, inculta e bela. Inculta e bela. Tá louvando, mas também tá criticando. E o arrolo da saudade e da ternura. E que tens o tom e silvio da Procela. Tem que entender nenhuma palavra desse negócio. É a um tempo esplendor e sepultura. Interessante. E que em Camões chorou o exílio amargo. Note que fazendo isso eu já notei assim, talvez seja A ou D. Bom, pode ser. Vamos ver qual desses versos está falando sobre a língua. A última flor de Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Outro nativo que na gama impura, a bruta mina em que cavos a vela. Já tá ali os 2 versos, né? Não tem nada nesses versos, mas assim, você vê que ao mesmo tempo, na primeira, a última flor de Lácio é inculta e bela. Ele louva, mas ao mesmo tempo ele fala assim, ela é bela, mas ela é inculta. Ou seja, não é tão culto quanto a resto das línguas da Europa. Então eu tô muito mais entendendo essa alternativa quando eu vou lendo. E é realmente essa alternativa, tá? Então, tipo assim, eu fico mais ativa. A questão de poema, assim, é bem chata de resolver. Se você não presta atenção, cada detalhezinho você acaba errando, tá? E quando você pensa ali, és a um tempo, esplendor e sepultura. É, tipo assim, inculta e bela define muito melhor do que esplendor e sepultura. Sepultura não necessariamente é ruim, né? Tá tipo morta a língua, ela não tá morta, ela só é inculta, ou seja, menos culta que a das línguas europeias, tá? Próxima questão, uma questão aqui de exemplo de imagem. Assim, imagem tem quase que não tem como você ver direito, mas você passa o olho rapidinho e vai para as alternativas. O escultor Auguste Rodin revolucionou a escultura do século XIX e foi duramente criticado pelos defensores do estilo neoclássico representado por Antônio Canova. Comparando-se as duas esculturas, compreende-se que a obra de Rodin causou impacto. Tá, por que será que ela causou impacto?
porque ela idealiza o corpo belo e perfeito, ao contrário do naturalismo exacerbado do neoclássico. Meu, o neoclássico ele não tem um naturalismo exacerbado, então eu já não acharia que essa questão. Distorce as proporções naturais do corpo, diferente do realismo marcante do neoclássico. Não tá distorcido, tá bonito ali, né? O que ele colocou, que é a segunda imagem dele. Isentar a obra de dramaticidade e emoção em contraste com a típica romantização neoclássica. Ele não é tão romântico neoclássico, né? Mas bom deixar ali. Representar os corpos contorcidos e tensos em oposição à harmonia e à suavidade neoclássica. Aí, neoclássico é suave, é bonito, é grego. Enquanto a imagem dele ali tá meio realmente contorcido, tá? Faz sentido causar esse impacto, né? Então, assim, você fica mais ativa, você foca na palavra que tem que causar um impacto. Então, eu já colocaria essa alternativa, e é realmente essa alternativa, assim, isso que é como eu resolvi as questões em linguagens, tá? Assim, tentei achar, talvez seja essa, vou ver se o texto me diz que é essa mesmo. O texto me diz, confirma ou ficou em dúvida? Se ficou em dúvida, dá uma revisão nas alternativas de novo, tá bom? Agora vamos para umas questões de humanas, para ver como que eu resolvia. Essa questão aqui de geografia, tá? Tem um mapa, você olha rapidinho o mapa, mas assim, porque não tem como não olhar a imagem, né? Quando é texto ainda você consegue ignorar. O mapa revela importantes características sobre a febre amarela. Descrevendo sua espacialidade pelo globo, tá? Dispõe ali como que a febre amarela está no globo. Em relação à localização da doença e as soluções para a endemia, ele pontua que as doenças de febre amarela são grandes problemas sociais e a incidência dessa doença está restrita a países pobres e áreas pobres de países subdesenvolvidos. Tipo assim, é meio preconceituosa essa alternativa, mas né? Demonstra que as demais áreas onde a doença pode estar presente têm baixo índice de industrialização, que resolverá. Será que o mapa mostra um pouco de industrialização? Não sei. Indica que a febre amarela é uma doença propagada por climas temperados, a gente já sabe. Conhecimento prévio, a febre amarela não é propagada por climas temperados, até porque aparece no Brasil, aparece na África, aparece em climas mais tropicais. Então já eliminarei isso. Apresenta áreas de clima tropical com as de maior incidência de doença, tornando a criação de políticas públicas de controle endêmico uma das principais soluções para o problema. Você vê que essa alternativa é mais suave, ela é mais leve, ao contrário da A, que fala que está restrita a países pobres, e também a outra que fala sobre industrialização, tipo uma alternativa pesada, bem preconceituosa. Essa não é mais suave, ela traz ali um negócio mais direto, sem ser tão preconceituoso com país pobre, com país tropical, né? Então, tipo assim, já teria selecionado essa alternativa. Mas você vê que você é mais ativo quando você vai ver as alternativas. Daí, claro, você vai analisar o mapa, dar uma analisada melhor e ver que realmente, não, essa faz mais sentido, então vou colocar essa. Ou não, essa aqui eu achei que fazia sentido e não faz mais, então vou eliminá-la, tá? Questão 51. Para Nelson Mandela, entre os desafios relativos à garantia da democracia está o que eu sei de Nelson Mandela? Tá, então você vai pensando assim, o que eu sei de Nelson Mandela? Ah, tá, então ele foi um presidente na África, apartheid, várias coisas assim importantes que eu lembro que ele fez, ok. Então o tema deve ter alguma coisa a ver com isso? Talvez. Então os desafios relativos à garantia da democracia está entre os desafios. Então um desafio relativo à garantia da democracia. O reconhecimento das liberdades individuais. Será que reconhecer o desenvolvimento de liberdades individuais é um desafio relativo à garantia, para você garantir a democracia? A Constituição de Direitos Políticos dos Cidadãos? A organização entre mercado, indivíduo e Estado? Essa eu já falei assim, bem difícil que ele fale isso. Acesso pleno à cidadania garantida pelos Estados democráticos? Bom, cidadania tem tudo a ver com democracia. Desenvolvimento de um sistema que estreita a relação entre sociedade e governo. Bom, você sai dali pensando, talvez seja essa, talvez não seja, mas você vai pro texto agora e tenta reforçar. Eu gostei muito da alternativa D, vou pro texto, ver se realmente ela é uma alternativa viável. Em um discurso pronunciado em viagem dos Estados Unidos, alguns meses antes da sua reeleição à presidência na África do Sul, Nelson Mandela resumiu assim a relação entre pobreza e democracia. Uma Constituição democrática deve considerar a questão de pobreza, desigualdade, das frustrações e das necessidades de acordo com os princípios indivisíveis dos direitos do homem. O direito do voto, sem direito à alimentação, à habitação, à assistência médica criativa, criaria apenas a aparência de igualdade. Você vê que claramente ele fala, você precisa garantir
aceitar outros direitos que é a cidadania básica para você garantir que tem democracia. Então, tipo assim, reforça demais a alternativa D, o texto, tá? Era assim que eu resolvi a questão, é assim que sempre que eu vou pegar uma questão, eu tento analisar, tento trazer esse pensamento, tá? Como que eu vou resolver essa questão. Agora, um outro exemplo de questão de humanas. De acordo com o texto, a mídia de massa pode ter como efeito... O que eu lembro de mídia de massa? A mídia de massa, ela controla, ela deixa o indivíduo mais, assim, sem pensar, ela impede o indivíduo de pensar, né? Então, assim, mais alheio o que está acontecendo à sua volta. Então, é isso que eu penso. Bom, de acordo com o texto, eu não acho que vai falar nada de bom da mídia de massa. Ela pode ter que efeito? Dominar os sujeitos com a suplantação do senso crítico. O que é suplantação? Será que é uma coisa ruim? Já seria uma palavra que eu anotaria do lado para pesquisar depois, tá? É assim que eu resolveria essa questão. Mas bom deixar ali, porque eu não sei o que é suplantação. Representar fielmente as experiências dos indivíduos, dos consumidores. Não, né? A mídia de massa não representa fielmente a experiência. Na verdade, ela te domina, te faz acreditar que você está tendo, que você está realmente tirando o máximo daquilo. Que você está querendo aquilo, né? Porque você quer e não porque você foi induzido a querer. Instrumentar os indivíduos para que eles questionem, gente. Mídia de massa nunca vai falar para você questionar, sempre vai te dominar. Estimular discussões políticas, não vai estimular a discussão, ela sempre vai, como eu falei, ela não vai querer que você pense, tá? Incentivar o desenvolvimento das línguas artísticas pelos próprios sujeitos. Vai incentivar alguma coisa a desenvolver? Provavelmente não, né? O meu gato entrou no vídeo. Bom, então eu colocaria assim, suplantação do senso crítico, pensando que suplantação provavelmente é você reduzir ou inibir o senso crítico, né? Deixar que a pessoa pense menos por si mesma e seja mais dominada. Quando você olha o texto, você vai ver que realmente tem muito mais a ver com isso, mas já seria uma palavra assim, asterístico, vou pesquisar essa palavra para mim não ter mais dúvida em nenhuma questão que aborde ou que traga essa palavra, tá? Agora uma última questão, um exemplo de questão de humanas, que é essa daqui, ó. O texto evidencia o registro diário de Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas realizava sobre os acontecimentos políticos e corriqueiros de sua vida. O que está relacionado primeiro Getúlio Vargas, né? Vou pensar assim, não sei que questão estou trazendo, rapidinho, breve, tudo que eu sei de Getúlio Vargas, assim, 2, 3 segundos pensando em Getúlio Vargas, ok. Vou ler lá. O que está relacionado, então ele fazia anotamento de registro diário de tudo que ele fazia, tipo um diário mesmo, que você faz e conta o que está fazendo. Sobre acontecimentos tanto políticos como corriqueiros. O que está relacionado? A elaboração de políticas públicas? Não acho que ele ia anotar tudo, até o que está acontecendo assim no dia a dia dele tem a ver com elaboração de políticas públicas. A adulteração de fontes históricas? Ele não está adulterando nada, né? Na verdade ele está deixando um registro. Transmissão de saberes políticos? Talvez. Publicação de ordens executivas? Ele não está publicando, ele está fazendo um diário. Ou a produção de uma memória individual, que tem muito mais a ver com a palavra de diário, né? Ele está produzindo, está deixando um histórico do que estava acontecendo com ele no dia a dia, na política, no trabalho, na vida mesmo. Então, isso faz muito mais sentido, nem precisa ler o texto para saber que é provavelmente a alternativa a ele, tá? Bom, para não ficar muito longo o vídeo e, tipo assim, muitas informações, eu vou fazer uma parte 2 falando das exatas, tá? Do como eu resolvi a questão de biologia, como eu resolvi a questão de física, como eu resolvi a questão de química e de matemática. As 4 matérias eu fazia diferente cada uma, tá? Vou trazendo um próximo vídeo aqui pra vocês, pra não ficar assim muito pesado. Mas espero que eu tenha conseguido passar a ideia de como eu fazia cada questão pensando assim, em linguagens e em humanas. Como que era uma questão de poema, como que era uma questão de imagem, como que eu fazia uma questão que envolvia contextos históricos ou que tinha mapa, tá? Ou só uma questão mais de filosofia, mas eu seguia uma mesma base ali que me ajudou demais a acertar 81, né? Fazer 81 acertos no dia 1, isso me ajudou muito mesmo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo também, deixa o like, se inscreve no canal, que vai ter a parte 2, então assim, se você gostar dessa, com certeza eu trago mais rápido a parte 2, falando do dia 2 do Enem. Então era isso, até o próximo vídeo.